Olá! Nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês como fazer a conexão do Power BI Desktop a uma API fornecida pelo governo, nesse caso, e, consequentemente, tratando os dados e desenvolvendo um dashboard baseado nos mesmos. As APIs que vamos utilizar nesse caso são duas e elas são fornecidas pelo Sidra, que faz parte do IBGE. Elas nos trarão o histórico temporal, tanto do IPCA quanto do INPC, que são os dois principais indicadores de inflação no Brasil. O foco desse vídeo não é discutir economia, e sim discutir a parte técnica. Como fazer a conexão do Power BI Desktop a esse tipo de fonte de dados, como utilizar esses dados, como tratá-los de forma adequada para criarmos um dashboard profissional ao final. Eu espero, ao final do vídeo, conseguir passar para vocês algumas das principais técnicas que eu utilizo no meu dia a dia no desenvolvimento de projetos de forma geral, ok? Essas APIs são de acesso muito simples, tá? Então qualquer pessoa que não teve experiência ainda não vai ter dificuldade para fazer essa conexão, porque elas não requerem sequer autenticação, ok? E os dados já vêm suficientemente formatados. Nós vamos ter apenas algumas poucas etapas de tratamento para viabilizar os cálculos que nós precisaremos fazer e a conexão através do nosso modelo de dados. Vou deixar os links à disposição de vocês na descrição do vídeo e fico à disposição também nos comentários para qualquer eventual dúvida, caso eu possa ajudá-los, ok? Então, a primeira conexão que nós vamos fazer vai ser com a tabela 118, que traz para nós o histórico do IPCA. A tela, como vocês estão vendo, é bastante simples, ela já vem num formato adequado. A minha recomendação é que vocês utilizem os botões para confirmar a marcação de todas as opções, né, que são fornecidas, porque como se trata de uma base pequena, não vejo motivo por que reduzi-la ainda mais. Podemos trabalhar com toda a base histórica. Na parte inferior da tela, vocês vão encontrar alguns botões de navegação, que permitirão que vocês façam a visualização e o download dessa base em outros formatos, como CSV ou XLSX. Mas o nosso foco está do outro lado da tela, ok? Aqui, vocês vão procurar esse botão com o símbolo de corrente, que é o botão que nos dará acesso à tela dos links de compartilhamento, onde nós vamos encontrar o endpoint dessa API. Basta clicar. Ao centro da tela, essa nova janela vai se abrir e o que nós queremos está logo na primeira opção, parâmetros para a API. Basta clicar dentro dessa caixa, Ctrl A para selecionar todo o conteúdo e Ctrl C para copiá-lo. A gente pode fechar e podemos retornar ao Power BI Desktop. Eu vou partir de um arquivo quase em branco. Eu já deixei ele pronto com uma tabela calendário, que nós vamos precisar para fazer depois o relacionamento, tá? E assim eu poupo um pouco de tempo para a gente não ter que criar essa tabela no meio do nosso desenvolvimento. Se você ainda não entende a importância de uma tabela calendário ou não sabe como construir uma, também vou deixar na descrição do vídeo o link para um outro vídeo onde eu explico a importância desse componente dentro de qualquer projeto e um link para um artigo detalhado e ilustrado no meu blog, onde você aprenderá passo a passo como criar sua tabela calendário utilizando a linguagem M dentro do Power Query. Para a conexão, nós vamos até página inicial, comando obter dados e vamos escolher Web. No assistente, que se abrirá ao centro da tela, basta aplicar o comando Ctrl V para colarmos o link que acabamos de copiar lá no navegador. E clicamos OK.
A conexão é muito simples de ser feita e o próprio Power BI já vai abrir a janela do Power Query já com algumas etapas, inclusive realizadas. Ele já faz a conversão para a tabela e expande os registros que estão ali incluídos naquela lista inicial, ok? Poderíamos otimizar isso, mas sinceramente não vejo necessidade, uma vez que nós estamos trabalhando com uma base de dados pequena em comparação ao que a gente encontra no dia a dia, ok? A partir daqui, vamos renomear, vamos chamar essa tabela de IPCA. Vamos promover os cabeçalhos. Então eu vou lá em página inicial, grupo de comandos transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Dessa forma, tenho uma melhor noção dos campos que eu estou utilizando. A última coluna, à direita, é uma coluna nomeada como mês, que traz o período correspondente do indicador ilustrado naquela linha. Nós vamos converter ela para o formato de data, para que a gente possa utilizar ela para criar o vínculo com a nossa tabela calendário. Vamos selecionar, utilizando aqui o comando Ctrl A, todas as colunas. Depois, mantendo a tecla Ctrl apertada, vamos desmarcar mês e vamos desmarcar a coluna valor. Essas colunas, a mês já está tipificada, a valor nós vamos tipificar por último. Todas as demais devem ficar tipificadas como texto, porque é exatamente isso que eles são. Dessa forma, eu venho aqui novamente ao menu Transformar, na página inicial, tipo de dados, texto. Continuo aproveitando o fato de que todas essas colunas estão selecionadas, vou clicar no cabeçalho de qualquer uma delas com o botão direito. No menu contextual, busco a opção transformar e então cortar. Como se trata de textos, é interessante a gente aplicar as funções test_trim em todas essas colunas, para que eventuais espaços desnecessários ao final da cadeia de caracteres sejam eliminados, ok? Agora sim, em relação à coluna valor, ela vem originalmente formatada com o ponto como separador decimal e não com a vírgula. Desconheço o motivo, uma vez que nós estamos no Brasil e está sendo gerado aqui dentro esse arquivo. Mas esse é um problema simples de se resolver. Vamos clicar aqui no cabeçalho, no botão 1, 2, 3, e vamos utilizar a localidade, vamos indicar a localidade para fazer essa conversão numérica de forma correta. Então, clico em usando a localidade. Aqui no assistente, o tipo de dados, eu vou selecionar percentual e a localidade a ser indicada é em inglês, Estados Unidos, que utiliza o ponto como separador decimal. Dessa forma, esse recurso fará a conversão, convertendo desse formato original para o formato do idioma do sistema operacional da minha máquina, que é em português do Brasil. Então, ele substituirá automaticamente o ponto pela vírgula. Clico OK e a conversão está completa. Porém, para que esse indicador realmente fique correto, a gente precisa aqui fazer uma outra etapa, que é dividir por 100. Pois isso é necessário para que o indicador apareça na interface de relatório da maneira correta. Desse modo, continuamos com essa coluna selecionada, vamos até o menu Transformar. Em coluna de número, abro o botão Padrão e escolho a opção Dividir. E no assistente, eu digito 100. Clico OK. E agora eu tenho o indicador no formato correto. Essa consulta está pronta. Vou aproveitar e aqui de dentro do próprio Power Query
eu já vou acessar novamente aqui a página inicial e vou abrir uma nova consulta web. Vou até o meu navegador, vou acessar agora a tabela 1736, que é a tabela que contém o histórico do INPC. A tela é praticamente idêntica à tela do IPCA. Só vou conferir novamente se todos os índices estão selecionados. Vou descer até o rodapé da mesma outra vez e vou novamente clicar no botão que me dá acesso aos links de compartilhamento. Na respectiva tela, outra vez eu vou clicar na primeira opção, Ctrl A para fazer a seleção, Ctrl C para fazer a cópia. Posso fechar essa janela já e retornar ao Power BI. Basta colar esse novo endpoint na minha consulta e clicar OK. E rapidamente eu tenho acesso a mais uma base de dados. Vou renomeá-la para INPC e proceder aqui, tratamento parecido com o que nós fizemos na tabela do IPCA. Vamos promover os cabeçalhos, vamos procurar novamente a última coluna, a coluna mês, e tipificá-la como data, para que ela sirva de ponte para a conexão com a nossa tabela calendário. Vamos selecionar todas as colunas com o comando Ctrl A. Vamos pressionar a tecla Ctrl e desmarcar mês e desmarcar valor, que são as colunas que nós vamos tipificar de modo diferente das demais. Todas estas demais são texto. Então eu vou em tipo de dados, texto, e a exemplo do que fizemos na consulta do IPCA, clico com o botão direito em qualquer um dos cabeçalhos e em transformar opto por cortar. Agora eu posso trabalhar com a coluna valor. É importante destacar que a consulta do INPC traz mais indicadores do que a consulta do IPCA. Aqui você não terá apenas a variação mensal, você terá também as variações acumuladas de 3, 6 meses e de 1 ano, ok? E elas estarão devidamente diferenciadas através do código da variável que nós vamos utilizar, inclusive, nas nossas funções. Bom, vamos fazer aqui a tipificação da coluna valor. Novamente, a gente tem que fazer uso da opção usando a localidade. Vamos escolher aqui percentual e vamos indicar novamente inglês Estados Unidos. Clico OK. Essa coluna específica, ela vai apresentar um erro, e eu já o identifiquei na primeira oportunidade em que usei para criar o meu trabalho de portfólio. Tá? Ele está por volta da linha 500 e pouco. É uma simples trema aqui. São falhas de base de dados, mas é exatamente por coisas assim que nós justificamos as nossas atividades de tratamento e preparação de dados. Um caractere que está onde não deveria estar. Consequentemente, está gerando um erro dentro da nossa consulta e nós precisamos tratá-lo. Esse tratamento pode ser feito de duas formas. Eu posso selecionar a coluna e usar a opção remover erros em remover linhas na página inicial,
Ou eu posso também clicar com o botão direito no cabeçalho e apenas substituir esse erro. Como eu já sei que se trata de um caractere que não terá utilidade nenhuma dentro da nossa análise, eu vou substituí-lo por um valor nulo. Por quê? Porque nulo não vai me causar nenhum tipo de impacto naquilo que eu pretendo desenvolver daqui em diante. Bom, nesse momento a gente tem ambas as consultas inseridas dentro do nosso arquivo PBIX. Por fim, vamos apenas dividir aqui também por 100. Então voltamos lá no menu Transformar, grupo de comandos coluna de número, padrão, dividir. Novamente por 100 e clicamos OK. Dessa maneira, o índice vai ficar no formato correto. Página inicial, fechar e aplicar. O Power BI Desktop vai fazer o carregamento de ambas as bases de dados e nos disponibilizar para que trabalhemos daqui em diante com a parte da modelagem. Vamos acessar aqui, através do ícone lateral, a seção do modelo de dados. Eu vou ajustar só aqui a posição dessas tabelas, vou jogar minha atualização lá para cima, trazer a calendário um pouco mais para baixo, vou trazer aqui a consulta do INPC e também a do IPCA. Bom, em termos de modelagem, aqui é mais simples ainda. A única coisa que precisamos fazer é conectar a nossa tabela calendário às respectivas colunas de mês de cada uma das nossas tabelas fato. Então, data na tabela calendário, arrasta para mês em INPC. Data da tabela calendário, arrasto para mês em IPCA. E dessa forma, eu já consigo agora ter o meu modelo relacionado. Posso fazer o comparativo entre ambos os indicadores lá na interface de relatório. Vamos voltar para ela agora e vamos aproveitar e vamos criar aqui, através do menu Página Inicial, uma pequena tabela para armazenar os nossos cálculos. Vou chamar ela de cálculos. Basta carregar. Vou expandi-la, clicar com o botão direito e selecionar Nova Medida. Essa medida será o IPCA, que eu vou obter através da função average. Por que a função average? Essa tabela já traz linha a linha o indicador correto para aquele contexto de filtro daquela linha específica, ou seja, daquele período. Desse modo, usando a função average, sempre que eu aplicar esse mesmo contexto de filtro, eu terei como retorno o exato número trazido na tabela. E, se porventura eu tiver um contexto de avaliação mais amplo, eu terei ao final de vários períodos a média de todos eles. O que faz um pouco mais de sentido do que ter a soma, que não tem sentido nenhum. Ok? Então, por isso a opção pela função average. Começo a digitar valor, que é o nome da coluna, e o IntelliSense já me mostra o campo adequado. Eu quero IPCA valor, seleciono com Tab e finalizo com Enter. Aproveito e formato como percentual. Posso voltar na minha tabela de cálculos agora, ocultar a coluna original, que não tem serventia, e com isso
o meu cálculo já está pronto, a minha tabela está corretamente posicionada. Outro cálculo que nós vamos usar aqui ainda em relação ao próprio IPCA será o IPCA anterior. Porque nós vamos querer fazer uma comparação entre a última divulgação e a divulgação anterior para que tenhamos a percepção do indicador propriamente dito, se ele subiu ou se ele desceu, ok? Então, como a gente faz isso? Calculate. Para quem não conhece, a função calculate é a função mais importante das expressões DAX, pois ela permite que a gente modifique, que a gente altere o contexto de qualquer cálculo que a gente já tenha realizado anteriormente. Eu não preciso fazer de novo aqui uma average do IPCA. Eu já tenho esse cálculo. Então, abro um colchete e chamo ele para que ele componha a expressão da minha calculate. Vírgula. E o filtro que eu quero aplicar aqui passa pela função dateAdd, que é a função que vai me permitir retroceder um período com base na minha tabela calendário e obter o indicador anterior àquele do contexto que eu estiver trabalhando. Então, eu vou trazer aqui como argumento de datas da dateAdd a data da minha tabela calendário. Quero retroceder um período, então, menos 1. E esse período será o mês. Dessa forma, eu obtenho exatamente aquele indicador que eu desejo. Finalizo com Enter. E clico percentual, aproveitando para já fazer essa formatação correta. Daqui mesmo, já vou criar uma nova medida, onde eu vou obter a variação percentual do IPCA. Ou seja, ele em relação à última divulgação, a divulgação anterior. E esse eu obtenho com uma função divide, onde eu vou subtrair do atual o anterior e então dividir novamente pelo anterior. Em breve vou gravar um outro vídeo onde eu vou explicar um pouco a respeito de variação e proporção percentual. E então vou explicar um pouco melhor a respeito desse método que eu utilizo para calcular a variação. Nós podemos voltar, inclusive, na nossa medida anterior e fazer aqui um pequeno tratamento. Já indicando aqui, através de uma função if, que se o IPCA estiver em branco, nós queremos branco. E só do contrário, que ele faça o cálculo como nós queremos. Com isso, uma eventual visualização de tabela ou matriz ficará mais limpa, mais organizada. Tudo perfeito em relação ao IPCA. Agora a gente pode partir para os nossos cálculos referentes ao INPC. Para organizar a minha tabela de cálculos, antes disso, vamos voltar aqui na modelagem. E para quem também não conhece, eu tenho um outro vídeo no canal onde eu mostro as vantagens da gente utilizar pastas e subpastas para organizar os nossos cálculos dentro do nosso modelo. Meio que já documentando o que nós estamos fazendo e com isso colaborando para que, se eventualmente algum outro profissional venha dar manutenção nesse relatório, que ele se encontre de forma mais fácil naquilo que a gente fez anteriormente, ok? Então eu vou aproveitar aqui na tabela cálculos, vou selecionar as 3 medidas com o auxílio da tecla Ctrl,
e vou colocá-las todas dentro de uma pasta chamada IPCA. Perfeito, assim eu mantenho a organização dessa tabela de medidas. Vou retornar à área de relatório e agora sim vamos trabalhar aqui com os dados da tabela do INPC. Então vou clicar novamente. Lá em cima, na tabela Cálculos, Nova Medida. E aqui na barra de Fórmulas, eu vou criar o meu índice. Eu vou chamá-lo de índice porque, como eu disse para vocês, essa tabela é um pouco mais rica. E ela não traz apenas o INPC atual, ela traz também os acumulados, que nós já vamos calcular daqui a pouco. Todos com base nesse índice inicial. Perfeito? Então, esse índice, novamente, eu vou utilizar a função average, digito o campo valor, e agora o que eu quero é o campo INPC valor. Fecho com Enter. Formato também como percentual. Volto para a tabela Cálculos. Crio uma nova medida. Vamos calcular aqui agora o próprio INPC. Para isso, antes disso, vamos olhar aqui na seção de dados. Vamos selecionar a tabela do INPC. E aqui, ó, em variável, ok? Vamos observar qual é aquela que nós queremos. A variação mensal do INPC, ou seja, o índice principal, é o código 44, como vocês podem observar aqui ao lado. Perfeito? Então vamos partir nosso cálculo daqui dessa interface que vai facilitar um pouco para a gente. Então clico aqui, vou chamar de INPC. E o meu cálculo será uma calculate da minha expressão índice, filtrando a tabela INPC, o campo código da variável igual 44. Formato como percentual. E com isso eu tenho já aqui aquilo que eu necessito para expor para vocês o código, o valor do INPC. Vamos calcular agora as variações. Então volto à tabela INPC. Vou filtrar aqui rapidamente a variação acumulada de 3 meses. É o código 2290. Então, eu vou fazer uma cópia da minha medida INPC. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C para copiar. Clico em nova medida. Ctrl V para colar. Agora, será o INPC acumulado 3 meses. E altero o código para 2290. Finalizo com Enter e formato como percentual. Aproveito, já seleciono e copio novamente. Volto para a tabela. E a variação de 6 meses é o código 2291. Acredito que a de 12 meses é o 2292. Perfeito. Então, já podemos voltar aqui, criar uma nova medida. Vou colar a última que eu copiei. Troco agora aqui para 6 meses, 2291.
e formato como percentual. Outra vez uma nova medida, Ctrl V, e agora eu quero o acumulado dos últimos 12 meses. E altero o código a ser filtrado para 2292. Finalizo com Enter e também formato como percentual. O que falta? Falta calcularmos também a variação do próprio INPC, o INPC mensal, em relação ao período anterior, como nós fizemos com o IPCA. Então, vamos adotar a mesma técnica que utilizamos anteriormente, ok? Eu posso, inclusive, reaproveitar os cálculos, abrindo aqui a minha pastinha do IPCA, clico em IPCA anterior, clico na barra de fórmulas, Ctrl A, Ctrl C e clico em nova medida. Agora, não é o IPCA, e sim o INPC. Portanto, if INPC for igual a blank, eu quero blank. Do contrário, eu quero que ele seja recalculado da mesma forma, que a função me traga a divulgação anterior para que eu possa compará-la com a última divulgação. Enter, formato como percentual. Já posso criar aqui uma nova medida, que será a minha variação percentual do INPC. Então, novamente, uma divide do INPC atual menos o INPC anterior, dividido pelo INPC anterior. Finalizo com Enter novamente e formato como percentual. Vamos retornar à interface de modelagem. E lá, na extremidade direita agora, dentro da nossa tabela de cálculos, vamos selecionar com o auxílio da tecla Ctrl todas essas novas medidas e vamos organizá-la dentro da sua própria subpasta, que eu vou chamar de INPC. Desta maneira, quando a gente estiver trabalhando na interface de relatório, a gente terá aqui uma visão mais organizada e confortável para trabalhar. Posso encolher as tabelas. O próximo passo, eu vou fazer a composição do plano de fundo do meu relatório. Tá? Eu vou aproveitar esse vídeo também para falar um pouco a respeito disso. Não ficaremos restritos aqui apenas à parte de tratamento e conexão, cálculo e modelagem, mas vamos enveredar um pouco também para a parte de DataVis. Vamos falar um pouco sobre layout de página, fundo, cor, ok? E escolha das visualizações mais adequadas para a exposição dos indicadores que estamos gerando. Perfeito? O plano de fundo vai ser feito no PowerPoint. Então, eu já deixei aqui um PowerPoint em branco aberto. Eu vou trazer das minhas anotações preparatórias o meu esquema de cores. A minha paleta corporativa, que eu vou utilizar para criar esse fundo, ok? Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar a minha chamada régua. Então, aqui mesmo na página inicial do PowerPoint, em desenho, eu vou selecionar aqui o retângulo. E vou criar aqui um pequeno retângulo. Para a altura, eu vou utilizar essa medida aqui prévia, que eu já tenho trabalhado ao longo do tempo. É algo que eu já medi.
e já tenho por padrão para desenvolvimento de diversos layouts diferentes, tá? Isso aqui, na verdade, será uma margem, digamos assim, que eu vou utilizar em cada uma das extremidades para dar harmonia ao fundo da maneira que eu quero. Mais um Ctrl V. Vamos girar para vertical. Opa, cliquei no lugar errado. Vamos trazer ele para cá, para a extremidade esquerda. Aqui a gente pode encolher ele um pouco, ficou grande. Mas vamos manter aqui aquela altura no caso a largura. Só ajustá-lo. Fazer uma cópia. Parte aqui para outra extremidade. Com isso, eu garanto que o posicionamento dos elementos ficará harmonioso em relação à página do relatório. Com essa segurança agora, eu vou inserir um novo retângulo que vai ter de altura exatamente essas margens. Vou encostar ele aqui na esquerda. A largura será de 5,715 centímetros. Trata-se de uma medida que eu já calculei anteriormente, que me permite posicionar tanto filtros quanto indicadores dentro dessa coluna, digamos assim, de maneira também harmoniosa, correta, sem causar estranhamento por parte do leitor, do consumidor desse relatório ao final. Ok? Bom, próximo passo. Eu vou formatar o plano de fundo do slide. Então, clico com o botão direito, formatar plano de fundo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu quero o plano de fundo, esse tom de azul mais escuro. Volto a selecionar o meu retângulo, que será a minha margem esquerda. E vou trabalhar o preenchimento dele. Vou escolher a opção preencher com gradiente. Na verdade, não é o que está aqui memorizado que eu quero, não é nada disso, tá? Eu vou escolher aqui a opção linear, está correto. E eu quero a opção de cima para baixo, na linha superior. Então, aqui no marcador da extremidade superior, está invertido. Bom, tudo bem. Então, nesse marcador, eu quero o mesmo tom de azul mais escuro. E nesse aqui, eu vou escolher o tom um pouco mais claro aqui na parte de cima da minha paleta. O zoom agora atrapalhou. Vamos lá de novo, escolher o tom certo. Ok. Vamos tirar a linha. Não queremos a linha aqui. E vamos ajustar um pouco mais aqui o posicionamento. Vou jogar aqui 5% para essa ponta. Agora eu quero isso invertido, quero isso de ponta cabeça aqui na verdade. Eu quero a borda mais escura na parte de cima. Feito isso, Ctrl C, Ctrl V, vou alinhar esse novo retângulo à direita, vou fazer o giro novamente, ele eu quero invertido com a parte mais clara na parte de cima, e vou expandi-lo
até a minha régua direita. Com isso, eu crio esse efeito de contraste, ok? Entre as duas bandas do meu plano de fundo. Agora eu posso tirar fora aqui as minhas réguas, não preciso mais delas. E com isso eu tenho aqui o visual que eu espero. Vou salvar como PNG, então vou dar aqui um salvar como. Vou jogar lá na área de trabalho mesmo, para ser mais rápido. Selecionar aqui em PNG. Apenas esse slide. E vou conferir que aqui na área de trabalho a minha imagem está criada. Volto para o Power BI Desktop. Vou expandir aqui o painel de filtros e vou expandir, sem que nada seja selecionado, eu vou vir até o menu de configuração da página do Power BI Desktop. Aqui eu vou até a opção segundo plano da página e em adicionar imagem eu vou buscar lá na área de trabalho esse fundo que acabamos de criar. Tiro a transparência e no ajuste da imagem eu escolho aqui a própria opção ajuste para que ele fique corretamente posicionado. Feito isso, eu vou até a opção papel de parede e eu vou alterar a cor do papel de parede. Para que eu tenha o mesmo tom azul escuro ao fundo, que é o meu desejo, eu vou usar rapidamente aqui uma outra solução que eu utilizo no meu dia a dia, que é o Instant Eyedropper, que me ajuda na obtenção do código hexadecimal de qualquer cor que eu eventualmente esteja trabalhando, tá? Eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro sobre essa ferramenta que é de instalação e utilização extremamente simples. Então eu vou escolher lá a cor que eu quero, né, que é esse tom de azul mais escuro. E aqui na caixa do papel de parede, basta colar o código. Clico fora e agora o meu fundo está na cor que eu desejo. Eu posso fazer a mesma coisa com o painel de filtros, deixando as fontes em branco e retirando a borda para dar uma sensação de continuidade. E os cartões também. Fontes em branco e caixa de entrada também no mesmo tom escuro. Dessa maneira eu tenho um aspecto de continuidade, ok? Como se fossem todos compondo um único elemento. Bom, o primeiro passo que nós vamos compor agora realmente em nível de visualização, eu vou utilizar da biblioteca de visualizações o cartão de KPI tradicional do Power BI. Então eu clico no mesmo e vou trazer mais próximo aqui do centro da tela. Perfeito? Nesse cartão eu vou trazer para o campo indicador a minha medida do IPCA e vou comparar com o IPCA anterior. Para o eixo da tendência, eu vou trazer o campo ano-mês. Com isso, ele vai me mostrar a comparação correta. Ok? Eu posso visualizar aqui, na visualização de tabela, que ele está me trazendo período a período, tá? Um comparativo. A última divulgação comparada contra a divulgação imediatamente anterior. Perfeito?
que eu preciso fazer agora é, em primeiro lugar, posicioná-lo corretamente dentro da minha página. Para isso, eu gosto de fazer uso de um outro recurso que o Power BI nos proporciona. Aqui no menu Exibição, sempre trabalhe com ajustar a grade marcado. O que esse recurso faz? Esse recurso permite que, utilizando as setas do teclado, você posicione os elementos de forma degrau a degrau, mantendo uma uniformidade no distanciamento entre cada um deles. Para muitos isso parece uma banalidade, mas está longe de ser. Há uma tendência natural por parte de todos nós de ser atraído por aquilo que é harmonioso, por aquilo que é bonito. Perfeito? Então, isso feito, eu seleciono novamente e com a seta do teclado eu faço o ajuste de posicionamento da maneira que eu quero. Tá? Como a minha tela é Full HD, a cada clique de seta eu avanço para a respectiva direção a distância de 8 pixels. Ok? Então, para quem estranhou no passo anterior aquelas medidas que eu utilizei no PowerPoint, elas também correspondem a isso. Ok? A largura da minha régua é de 8 pixels, mas quando convertido para centímetros, a gente tem aquele pequeno decimal de 212. Ok? Bom, agora eu vou formatar esse visual de maneira mais adequada. Vamos clicar no rolinho. Eu vou manter o eixo da tendência. A meta eu vou chamar de última divulgação. Ele já está me dando ali, consequentemente, a variação. Eu posso aumentar aqui um pouco o tamanho dessa fonte também, para ele ficar um pouco mais evidente. Vou aumentar um pouquinho também aqui o tamanho do próprio indicador em si, vou colocar 50. Vou habilitar a data, desse modo, ele sempre vai me trazer uma outra indicação na parte inferior, me mostrando o período ao qual eu estou fazendo referência com esse visual. Perfeito? Vou colocar aqui, mudar a fonte para Segou e Bold. Vou aumentar também um pouquinho. O título vai ficar apenas IPCA. E eu vou aumentar também o tamanho da fonte aqui para 25. Eu vou tirar a tela de fundo e vou passar a cor das fontes para branco. Aqui eu estou utilizando o tema padrão do Power BI, ok? Eu não vou trabalhar muito com a parte de cores agora, porque não é esse exatamente o meu intento, perfeito? Eu já estou desenvolvendo o plano de fundo num tom condizente, tá? Eu quero o contraste da maneira que ele está ali, ele é suficiente para me dar uma percepção real, ok? E eu me dou por satisfeito com essa situação. Eu vou colocar aqui uma sombra. Vou padronizar aqui, personalizada, tamanho 2, 5 de desfoque e 2 de distância. Uma sombra discreta. Vou fazer uma cópia desse cartão. Novamente, fazendo o uso da seta do teclado, vou posicionar ele ao lado.
ok? Com isso, eu tenho a harmonia do distanciamento, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, o nosso foco aqui está na técnica, ok? Então, tanto o distanciamento da borda superior quanto o distanciamento de um elemento para o outro está uniforme, tá? Está harmonioso, isso que é o importante. E esse segundo cartão agora, em vez do IPCA, é lógico, eu vou trazer o INPC, que também será comparado com o INPC anterior. Vamos reduzir aqui um pouquinho, porque aqui do lado a gente vai analisar aqui essa largura, 352, então esse aqui também tem que ficar com 352. E aqui ao lado a gente vai criar outros 3 cartões simples, ocupando aqui essa parte lateral. Novamente, uso da seta do teclado, vou reduzir aqui um pouco. Vamos ver como é que ficaram as nossas medidas. Eu tenho que trazer primeiro alguma coisa aqui. Então, o primeiro vai ser o INPC acumulado dos últimos 3 meses. Vamos reduzir aqui agora o tamanho do rótulo de dados para 30. Vamos tirar aqui a tela de fundo. Se eu não quiser criar uma visão para celular utilizando esse cartão, também é muito interessante você tirar o cabeçalho, tá? Porque isso torna depois a navegação web, a navegação pelo serviço do Power BI ou em virtude de uma publicação aberta, mais limpa, sem que esses botões de cabeçalho fiquem aparecendo, ok? Mas eles são necessários se você quiser depois criar uma versão mobile, perfeito? Vamos trocar aqui a cor da... Vamos jogar um azul mais claro. A cor do rótulo um pouco mais voltado para o roxo. E vamos renomear aqui para ficar mais completo. Acumulado últimos 3 meses. Botar um espacinho lá no fundo. Isso feito, vou aplicar uma sombra aqui nele também, do mesmo modo. Vou personalizá-la do mesmo jeito. Então aqui o tamanho 2, desfoque 5, distância 2. Para que ela fique discreta. Eu vou fazer 2 cópias desse cartão. Vou alinhá-la. E é exatamente isso que vai determinar a altura dos outros 2. Tá. Aqui eu posso aumentar então um pouco mais aqui. E aumentar um pouco mais aqui, fazendo o emparelhamento correto de todos eles. Aqui eu quero o acumulado dos últimos 6 meses. E no terceiro, o acumulado dos últimos 12 meses.
Vamos trazer agora aqui para filtros nesse visual a data. Vamos selecionar aqui data relativa, últimos 3 meses. Poderíamos já ter feito isso no início e teríamos sido poupados de ter que fazer 3 vezes. Mas tudo bem, vamos fazer a mesma coisa aqui. E também aqui. Posso ocultar esses botões para que eles não fiquem aparecendo lá no serviço web. Isso também é uma boa prática a ser adotada. Bom, essa parte está feita. Agora, eu quero criar um gráfico de linhas que será posicionado aqui na parte inferior. E onde eu vou comparar no eixo o campo data da tabela calendário e os índices do IPCA e do INPC. O que eu quero aqui é trazer todos eles de maneira contínua para que eu possa entender no gráfico os momentos históricos onde um ultrapassou o outro, respectivamente. Vamos aplicar aqui a nossa formatação, então. Vamos lá no rolinho, vamos tirar aqui a tela de fundo. Cores dos dados, eu quero o INPC nessa cor aqui, de modo que ele também se destaque. Eu quero essa legenda na cor branca, na parte superior central. Em formas, eu vou reduzir um pouco a espessura dessas linhas. Elas não precisam ser tão espessas assim, elas não precisam ser tão grossas assim a ponto de comprometer a leitura, perfeito? Já começa aqui a ter um bom equilíbrio. E eu vou reduzir um pouco aqui o meu range em virtude do seguinte. O IPCA começa a partir de 1998 e o INPC tem uma base histórica mais antiga que já remete desde o final da década de 70 do século passado. Então, para que não fique tão a disparidade aqui não fique tão latente que comprometa a visualização, nós vamos, então, restringir um pouco aqui a visualização na página. Vou colocar o campo data em filtros de página e em filtragem avançada está após 1º de janeiro de 1998. Aplico o filtro e com isso eu tenho um gráfico mais visualizável, onde eu consigo agora equiparar ambos os índices e avaliá-los um em confronto com o outro, entendendo as suas respectivas variações e os momentos onde um ultrapassou o outro dentro do contexto histórico. Perfeito? Vamos continuar editando esse gráfico.
Então, o eixo X, vamos colocar também aqui a cor branca. Eu não preciso desse título. O eixo Y, também na cor branca. Também não preciso do título. A cor da linha, eu vou colocar um azul um pouco mais escuro. Eu quero poder notar a linha, mas que ela não me atrapalhe. E vou habilitar também aqui, no eixo X, a linha vertical. De modo que eu consiga enxergar claramente o quadrante aonde o ponto que eu estou avaliando está colocado. Perfeito? Rótulos de dados aqui, nem sonhando. Não tem como. Nós estamos trabalhando aqui num contexto de evolução histórica. Nossa intenção é avaliar exatamente a oscilação que está evidente agora entre as duas linhas. Perfeito? Falta aplicar aqui a sombra e alterar a cor do título. Então, o título vai ficar na cor branca também. E nós vamos aplicar aqui a nossa sombra personalizada, como já fizemos nos outros visuais. 2, 5, 2. Ok. Agora, eu vou inserir uma tabela. Vou posicioná-la aqui, nesse espaço que está faltando. Está sobrando, no caso, né? E aqui nessa tabela, nós vamos trazer a mesma versão do gráfico, porém detalhada numericamente e trazendo, obviamente, as variações anteriores. Tá? Dessa maneira, a gente vai constituir uma visualização completa em uma única página. Nós teremos o indicador principal, os seus acumulados, de forma bastante evidente, um gráfico histórico complementado por uma tabela histórica enriquecendo a leitura do mesmo. Perfeito? Então vamos lá. Vamos trazer aqui para a nossa tabela o campo ano-mês. Como eu disse anteriormente, esses índices são divulgados mensalmente, sempre por volta do dia 10 de cada mês. Então, nós não temos aqui uma variação diária, não temos aqui uma variação de maior granularidade do que essa. Perfeito? Então, vou trazer aqui do lado agora o IPCA. E a variação percentual do mesmo, ou seja, quanto ele oscilou em relação a ele próprio na sua última divulgação. Vou trazer o INPC e também o seu índice de variação. Bom, essa tabela, eu quero ela no estilo nenhum, com as grades verticais e horizontais habilitadas. Eu não quero tela de fundo também. Então, eu volto agora aqui, cor da grade vertical, eu vou utilizar um azul mais escuro, horizontal também o mesmo. A estrutura de tópicos, um azul mais claro, apenas para um leve destaque. Vou trazer aqui, no cabeçalho da coluna, eu vou alterar a cor da fonte para branco. Valores, as cores de fonte, no caso dos valores. Eu vou utilizar aqui um cinza, mais claro, em ambos os casos. E o total também em branco.
Se bem que essa linha de total ela é desnecessária, na verdade. Nós podemos... Não tem contexto para total, na verdade, aqui. Ok? E agora, vamos aplicar um pouco de formatação condicional aqui nessa tabela. Vamos reduzir geral aqui um pouco o tamanho dessa fonte, está muito grande. Então eu vou lá em grade mesmo. Né? Em vez de tamanho 10, eu vou trazer aqui um tamanho 8. Para que me sobre espaço para algumas outras coisas que eu quero fazer. Voltando aqui na tela principal. As variações, nós vamos fazer uma formatação condicional na cor da fonte. Então, eu clico aqui na seta, ao lado da caixinha da variação, e aqui, no meu assistente, eu vou trabalhar com os valores personalizados. 0 aqui, o que tiver abaixo dele eu quero em vermelho. Posso até colocar aqui um tom de vermelho um pouco mais claro. Aqui também eu vou personalizar. E o que tiver acima de 0, um tom de azul, também um pouco mais claro, para ficar correto. Somente valores. E clico OK. Dessa forma, eu consigo enxergar de forma mais evidente onde a variação foi negativa e onde a variação foi positiva. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a variação do INPC. E aqui também vamos trabalhar com alguns ícones para enriquecer um pouco mais a leitura. Então eu vou clicar novamente aqui na seta, ao lado da variação percentual do IPCA, formatação condicional, ícones. Vou escolher aqui o padrão, pode ser esse aqui mesmo, não tem problema. Então aqui, se ele for 0, escolho o número, eu quero esse traço, que ele ficou impassível, não houve alteração daquele indicador naquele período relacionado. Se esse indicador for maior ou igual ao mínimo número encontrado na base de dados e menor que 0, então eu quero uma seta verde apontando para baixo. Por que para baixo? Porque isso significa que o índice caiu e isso é bom, ok? Se ele for maior que 0 e menor ou igual ao máximo que for encontrado dentro da base, então significa que ele subiu. Então eu quero que seja representado com uma seta vermelha apontando para cima, ok? Porque isso é ruim, significa que ele subiu, então houve mais inflação no período. Clico OK. E eu tenho o resultado que eu desejo. Vamos inverter aqui também, não? A formatação condicional da cor da fonte, para dar um pouco mais de coerência aqui com o que nós estamos aplicando. Perfeito. Perfeito. Assim a gente consegue ter um pouco mais de coerência na associação de cores e indicadores. Importante salientar, reforçando, né, o que eu disse aí no passo anterior. Aqui a lógica é um pouco inversa daquela que a gente está acostumado, por exemplo, no setor comercial. Aqui, para cima é ruim, para baixo é bom. Perfeito? Então vamos lá. Fazer a mesma coisa agora com a variação do INPC. Então primeiro a cor da fonte. Vamos personalizar de novo.
já está personalizado, vamos só inverter. E vamos acrescentar agora aqui os ícones também, seguindo a mesma lógica, tá? Então, se o índice do meio for 0, eu quero aqui um tracinho amarelo, que ele ficou estável. Se ele for maior ou igual ao mínimo número encontrado na base e menor que 0, então eu quero a seta verde apontando para baixo. Se ele for maior que 0 e menor ou igual ao número máximo encontrado na base, significa que ele subiu, então eu quero a seta vermelha indicando isso, apontando para cima. Dessa maneira, eu tenho aqui a indicação correta. Eu vou ordenar em ordem inversa, em ordem descendente, os períodos, de modo que eu consiga olhar do último e descendo, retrocedendo para os períodos anteriores, tá? E vou ajustar só um pouquinho aqui a largura para ficar um pouco mais correto. Volto no rolinho e vou desabilitar o dimensionamento automático no cabeçalho da coluna, para que ela não fique bagunçando o meu visual. E o que faltou aqui? Faltou acrescentar também a nossa sombra personalizada à tabela. Então, personalizado, novamente, tamanho 2, desfoque 5, distância 2. Mesmo padrão que adotamos nos demais visuais. Com isso, eu já tenho o meu dashboard relativamente pronto. Vou fazer o uso agora da minha margem esquerda para fazer a demonstração do que se trata. Não basta fazer um dashboard, você precisa informar ao destinatário dessa visualização do que se trata. Ninguém é obrigado a adivinhar nada, perfeito? Vou alterar esse título aqui também, não é IPCA e INPC. Eu vou trazer então o meu logotipo. Escolher aquele. Vou desmarcar aqui o fixar proporção. Vou posicionar ele aqui no topo. Deixa ele um pouco mais largo. Corretamente posicionado. Vou inserir um novo cartão, onde eu vou deixar ali evidente a data da última atualização. Formatar. Vamos colocar aqui no rolinho o rótulo de dados em azul, tamanho 12, e o rótulo da categoria, um azul mais claro, tamanho 10, tá bom, 10, ou 9, melhor. E vamos tirar, obviamente, a tela de fundo e o cabeçalho. Dessa maneira, fica evidente aqui para mim. Vou deixar ele aqui na parte inferior. Vou reduzir um ponto aqui para centralizar corretamente a data e hora da última atualização. E vou inserir também uma caixa de texto com o título desse dashboard. Algo que deixe claro para quem vier a visualizá-lo do que se trata. Qual é o assunto abordado aqui?
tá? Então, o que nós temos aqui é um painel dos indicadores econômicos acerca da inflação. IPCA e INPC. Selecionar. Ctrl A para selecionar todo o texto. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho dessa fonte. Vou centralizar. E também vou colocar essa fonte aqui em branco. Perfeito? Dessa maneira, tirar logicamente o fundo. E dessa maneira, quem vier acessar o painel, quem vier acessar o relatório, uma rápida e simples leitura vai saber do que se trata. Vamos só alinhar direitinho aqui, tá certo, tá correto. Perfeito. Um outro ponto que nós podemos fazer, obviamente, tá? É enriquecer um pouco mais aqui a parte da visualização, colocando instruções ao leitor, detalhando um pouco melhor aquilo que está sendo exposto. Eu gosto de utilizar os ícones do próprio Office, na maior parte das vezes. Então eu vou trazer aqui essa lupa, complementar aqui. Vou trazer aqui o ícone de variação. Desmarcar ou fixar a proporção. Vamos tornar eles aqui menores. Vamos colocar aqui 56, que são múltiplos de 8. Corretamente alinhados. Vamos trazer aqui a tag, para deixar claro do que se trata, cada um dos indicadores. Vou colocar aqui do lado. Ajustar novamente aqui. Vou deixar esse aqui com 64. Vou ajustar bem na ponta, para ficar equilibrado. Eu tenho alguns textos aqui separados. Deixa eu captar pela área de transferência. Que são textos informativos que a gente pode encontrar no próprio site do IBGE. Então, com a imagem selecionada, eu clico em Ação, Navegação na página, e se deu certo, eu vou colar agora aqui o meu texto. Com isso, sempre que o usuário apontar para o ícone, ele terá uma instrução, um esclarecimento acerca daquele indicador que ele, porventura, estará verificando. Perfeito? Repetir a mesma coisa aqui com o do IPCA.
clico ação novamente, colo, seleciono o tipo navegação na página e com isso eu tenho um correto esclarecimento. Vou pegar aqui o da lupa também. Assim a gente consegue auxiliar o nosso usuário acerca do conteúdo do nosso relatório. Perfeito? Uma outra coisa que nós também podemos fazer para enriquecer aqui um pouco mais é criar uma tooltip personalizada, tá? Como que a gente pode fazer isso? Bom, vou acrescentar aqui mais uma página no relatório. Vou configurar mesmo para o formato de dica de ferramenta, no tamanho de dica de ferramenta, perfeito? Vou, no caso aqui do plano de fundo, do papel de parede, vou selecionar aquele tom de azul escuro, que a gente já vem utilizando. Volto na página 1, vou fazer uma cópia aqui desse cartão do IPCA e vou colar aqui. Vou reduzir o tamanho dele. Aqui eu vou ter que trabalhar novamente. No caso, até que ficou quase bom. Vamos reduzir aqui o tamanho de algumas coisas para melhorar essa visualização. 35 para o indicador. As metas aqui também podem reduzir um pouquinho. Eu vou alterar aqui, em vez de última divulgação, nós vamos colocar divulgação anterior, porque eu vou estar medindo o ponto para o qual o ponteiro do mouse estiver apontado em relação ao ponto anterior. E vou manter a data como está. O título também eu posso reduzir aqui um pouquinho o tamanho, não precisa ser tudo isso. Pode ficar em 20. Volto. Na página 1, copio aqui o do INPC. Vou colar aqui também. Fazer o mesmo trabalhinho aqui. Agora eu posso simplesmente clicar no do IPCA. Vou até a página inicial. Pincel de formatação. E me poupo um pouco mais aqui de trabalho nesse caso. Só dimensionar aqui corretamente. Divulgação anterior, está correto, tudo certinho. Volto, vou ocultar essa página 2. Vamos sempre deixar esse tipo de página oculta, ok? Volto para a página 1, que é a página do meu relatório. E aqui no meu gráfico de linhas, eu volto até o rolinho. E em dica de ferramenta, página de relatório, página 2. Poderia ter renomeado também, não tem problema. Desse modo, quando a gente passar o cursor por sobre qualquer ponto, a gente vai ter aqui a nossa dica de ferramenta personalizada, mostrando o valor daquele ponto para cada um de ambos os indicadores e a respectiva variação do mesmo em relação à divulgação imediatamente anterior dentro daquele contexto que nós estamos avaliando. Perfeito? Dessa forma, o nosso relatório praticamente está pronto. Sempre haverão melhorias que possam ser feitas. A gente sempre pode corrigir algumas coisas que só percebemos no momento posterior, tá? Como eu disse no início do vídeo, o foco aqui era a técnica, perfeito? Então, o que eu quero mostrar também, antes de finalizar,
é a respeito do mecanismo de atualização desse tipo de relatório no serviço do Power BI. Então eu vou publicar esse relatório, clicar em publicar, salvar. Eu já estou logado com a minha conta. Eu vou publicar ele aqui em portfólio. Vou selecionar. Vou abrir. Ele vai pedir que eu acesse. E aqui no serviço agora, eu consigo visualizá-lo pela web. Se eu quiser agendar uma atualização, como que eu devo proceder? Então eu vou acessar o conjunto de dados, aula indicadores econômicos, vou configurar aqui a atualização automática. Ele não precisa de uma conexão de gateway, ok? Porque se trata de uma conexão web, ele já vai te dar essa mensagem aqui. Como eu disse também no início, ele não pede credenciais, perfeito? Basta que você agende o horário de atualização que você deseja, tá? Aqui, como se trata de um indicador bastante simples, como eu já disse também no decorrer do vídeo, ele é atualizado apenas uma vez por mês, eu posso simplesmente colocar aqui como semanalmente, é a opção que ele me deixa, às 6 da manhã. Isso é suficiente para garantir que automaticamente, no futuro, eu tenha esse relatório atualizado, sem a necessidade de abrir o desktop novamente, fazer isso de maneira manual e publicá-lo outra vez. Bom, esse vídeo ficou longo, eu já sabia que ficaria assim, pois se trata de um tutorial bastante completo. Reitero, o meu foco era passar para vocês um pouco das técnicas que eu mesmo utilizo no meu dia a dia, ok? Reforçando tanto para os alunos dos meus cursos, pela Udemy ou na minha própria plataforma, e também para o pessoal que está sempre me acompanhando nas redes sociais e nos grupos, nos diversos grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, LinkedIn e diversos outros locais, onde eu busco contribuir sempre um pouquinho com aqueles, principalmente com aqueles que estão começando na carreira. Perfeito? Então eu agradeço, vou deixar tudo preparado para vocês no comentário e me despeço. Até o próximo vídeo.